Olá! Agora carregou. Seja bem-vindo à aula 15 de matemática. Aqui é a professora Bárbara. Nós vamos continuar aqui os assuntos de função, concluindo com as funções de segundo grau, que felizmente são o último grau. Eu queria falar que era a última função que a gente vai ver, mas não é a última função que a gente vai ver. Tem vários tipos de funções, né? Mas tudo muito intuitivo com as equações, mas é o último grau de função que a gente vai ver. Então a gente não vai ter que achar raiz de função de terceiro grau, quarto grau, assim ainda não. Quando vocês fizerem ali, os que fizerem faculdade de exatas, né, engenharia, física, matemática, aí vocês vão achar grau. Aí vocês vão achar raiz de funções de vários graus. Nossa, é uma delícia. Por enquanto, a gente vai ficar só por aqui mesmo, né? Felizmente. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, seguir a gente no Instagram, etc. Beber água, várias coisas. E caso vocês tenham alguma coisa para poder mandar, podem colocar nos comentários do vídeo ou mandar no meu e-mail. Ok? Então, vamos ver aqui as funções de segundo grau, que também é muito relacionado com as equações de segundo grau, né? Tá tudo muito bem relacionado, que nem as funções de primeiro grau. Então, vamos começar pelo seguinte. A estrutura agora não é aquela mais que a gente via da função de primeiro grau, né? Ax mais b. É ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Por quê? Porque senão esse elemento aqui vira zero. Deixa eu ler no meu apontador. Esse elemento aqui vira zero e a função vira de primeiro grau de novo. Então, é por isso, ok? Ela é uma função de segundo grau porque o maior expoente da variável x é 2. Então, segundo grau. Nós chamamos a, b e c de coeficientes da nossa função. E eu coloquei aqui de novo que a é diferente de zero. Não vou falar que é proposital, mas é importante. Então, a é diferente de zero, sempre. O gráfico. O gráfico da função, vocês lembram que o gráfico da função de primeiro grau, ele era uma reta. Então, você viu uma reta e falava, essa função aí é de primeiro grau. Agora, o gráfico da função de segundo grau, ele é diferente porque ele é parabólico. Parabólico assim como a antena parabólica. Porque não é coincidência porque a antena é chamada de parabólica. É porque o gráfico tem um formato parecido com isso aqui. Olha, parábola. O formato dela é uma parabolona. Ela tem esse formato e é mais ou menos o mesmo formato do gráfico, né? Pode ser mais fechadinho, pode ser mais aberto, mas segue aí esse formato. Então aqui eu coloquei dois gráficos, que podem ser de funções de segundo grau, números aleatórios, só uma imagem, mas ali pode ser para baixo, pode ser para cima, como eu disse, pode ser mais aberto aqui para os lados, mais fechado, mas esse é o formato, de maneira geral, ok? É o formato assim, bem característico da função de segundo grau. Agora vamos ver as raízes da função. Né? Assim como a gente tinha nosso jeito de achar as raízes da função de primeiro grau, também tem o jeito de achar de segundo grau. Só que a de primeiro grau, a gente consegue achar por manipulação. Então, você coloca ali na sua equação, você vai manipulando, passa o número para um lado, passa o número para o outro lado, e aí você chega no seu resultado. A de segundo grau não é tão simples assim nesse sentido. Por quê? A gente usa as famosíssimas fórmulas de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, aliás. Né? Mas ela pode ser dividida em mais fórmulas. Então, olha aqui, você tem a estrutura aqui, x ao quadrado, bx mais c. Como é que a gente sabe o que é A, o que é B, o que é C? Quando a gente coloca nessa fórmula, não quer dizer que você tem que chamar o número de alguma coisa, não. Quando a gente fala A, a gente fala que é o elemento associado ao x ao quadrado. Quando a gente fala B, é o elemento associado ao x. E quando a gente fala C, é o elemento que é associado ao x elevado a zero, né? Que, enfim, não vai ser número, não vai ter x nesse caso. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala A, B e C. Então, como que a gente calcula as raízes da função de segundo grau? Primeiro a gente calcula isso aqui que é chamado de delta, que é achado através de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A partir disso, do valor de delta, a gente joga nessa fórmula aqui, que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, sendo que esse mais ou menos significa que tem duas raízes. Uma que é o menos b mais a raiz de delta e outra que é o menos b menos a raiz de delta.
Pode acontecer desses números serem iguais? Pode, e em vários casos vai acontecer. Mas de maneira geral, a gente fala que que pode ter ali duas raízes, né? Enquanto a função de primeiro grau tem ali no máximo uma raiz, ok? Então, representado aqui graficamente, aqui são as raízes da função. É por isso que ela tem duas, olha só. Ela toca aqui no eixo x duas vezes, por isso que tem duas raízes, ok? Vamos prosseguir. Outra característica do gráfico da função de segundo grau é a concavidade. Então, a gente tem a questão do crescimento, decrescimento, vocês lembram da questão de subir e descer na função de primeiro grau. Na de segundo grau, a gente tem que observar a concavidade para poder ver o seguinte. Se a concavidade está aqui para cima, quer dizer o quê? Está crescendo para cima, quer dizer que o A é maior do que zero. Se o crescimento aqui está para baixo, quer dizer que o A é menor do que zero. É intuitivo, né? Se tá para cima é positivo, para baixo é negativo. Fica aqui, tem professor que desenha aqui carinha feliz, quer dizer que um negócio estranho, tipo que o A tá feliz, mas eu acho que isso é o suficiente para poder lembrar, né? Cresce para cima positivo, para baixo negativo, ok? Agora, o sinal do B. O sinal do B ele também interfere. A regra dele é menos intuitiva. Eu quero que vocês se foquem muito na questão do A. Mas o sinal do B também tem regra para ele, então eu não ia deixar em branco, né? Mas essa parte não é tão importante. Não é que não é tão importante, não cai tanto. Então, olha aqui, para a gente poder ver quanto à relação do sinal do B, a gente analisa a interseção com o eixo Y. Então, olha aqui o eixo Y e aqui a interseção. Se no momento da interseção a função está crescendo, que é nesse caso aqui, quer dizer que o B é maior do que zero. Se no momento da interseção ela está decrescendo, que é o que aconteceria se a interseção fosse aqui, por exemplo, indicaria que o B é menor do que zero. Se a interseção fosse no vértice da função, que é um conceito que eu vou passar ainda, que é essa pontinha aqui, quer dizer que o B é igual a zero, ok? Não é tão importante, mas no Enem, nem especificamente, mas tem alguns vestibulares que isso é bom lembrar. Então, para quem vai testar outros vestibulares, é importante. Agora, o vértice da função, que era melhor ter invertido os slides, mas dá para poder entender. É o seguinte, o vértice da função, ele é um ponto, então ele tem as coordenadas aqui no eixo x, no eixo y, e ele é a pontinha, basicamente. Então, olha aqui, no momento, olha só, ele está crescendo, 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 crescendo. Aí tem uma hora que ele está decrescendo, decrescendo, decrescendo. Tem um momento que ele não está nem crescendo, nem decrescendo, que é o vértice da função, ok? E aí esse vértice, para que ele é importante? Porque ele tem o valor que corresponde a ele, né, no eixo x, no eixo y, e tem as fórmulas específicas para descobrir. Então, para você poder descobrir a coordenada dele no eixo x, você vai, seguindo essa estrutura aqui, você vai usar a fórmula menos b sobre 2a. Para descobrir aqui no eixo y, é menos delta sobre 4a, ok? Então, isso é importante por quê? Porque pode ser que, por exemplo, digamos que a questão da parábola é que ela acontece muitas vezes na natureza, sabe? A parábola ela acontece muito. Então, por exemplo, digamos que você joga aqui uma bolinha para cima. Digamos que você está aqui, a sua bolinha, você joga ela para cima e para frente, né? Ela vai fazer essa trajetória aqui. Ela vai pegar, ela vai ir até um ponto, ela vai subir até um ponto, vai ficar como se fosse parada, né, por um instante, sem subir nem descer. E aí depois ela vai começar a acelerar aqui para baixo. Nossa, a explicação foi bem ruim, professor. É melhor ver a aula da professora Samira ou do professor Daniel sobre isso, mas enfim, isso é um exemplo, né? Você vai ter uma bolinha aqui subindo e depois descendo, e pode ser que você queira esse ponto aqui, que vai ser um caso parecido ali do exemplo que eu vou passar. Então é por isso que é importante lembrar dessas duas fórmulas aqui, ok? Então, eu selecionei uma questão para poder fazer, uma questão da UFSCar, acho que é assim que pronuncia, porque eu achei ela bem completinha nesse sentido. Então, vamos ver. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol,
teve sua trajetória descrita pela equação. Aí essa equação aqui, né? Função h de t, que é menos 2t ao quadrado, mais 8t, sendo que t é maior ou igual a zero. Por quê? Porque t, nesse caso, é o tempo. Tá aqui, né? Onde t é o tempo medido em segundo. Então, é por isso que t é maior ou igual a zero, né? Tempo negativo aí, você me complica. E h de t é a altura em metros da bola no instante t. Então, quer dizer que, quando eu falo que essa função descreve movimento, quer dizer que se você me falar um tempo, eu vou te falar, nesse tempo, a altura da bola era tal, ok? Determine após o chute o instante em que a bola retornará ao solo e a altura atingida pela bola. Não é de múltipla escolha essa questão. Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Por que isso tem a ver com função de segundo grau? Primeiro porque a gente viu naquela equação aqui, ok? E vamos analisar aqui o movimento. Digamos que tem uma pessoa que você chuta a bola, olha aqui a trajetória que ela faz. Ela faz exatamente a trajetória da parábola. Então, para eu poder descobrir as duas coisas que pede primeiro a altura máxima, que é esse ponto aqui, que ele é o vértice da parábola, como a gente viu nos slides anteriores como calcular. E o tempo em que ela vai retornar ao solo vai ser o tempo em que vai chegar aqui. Então, é o seguinte, se eu colocar isso num sistema de coordenadas, ela vai tocar, né, no eixo x, que vai ser as raízes da função. Você lembra que quando toca no eixo x é a raiz quando x é igual a zero, né? X igual a zero não, perdão. Quando y é igual a zero. São as raízes da função. Então, olha aqui, ela vai tocar em dois momentos. Quando estiver aqui saindo do chão e quando estiver retornando. Então, é por isso que a gente tem que ver as raízes. E é por isso que aqui a gente tem que ver o vértice da função. Então, começando aqui pelo instante em que a bola vai retornar ao solo, que é a raiz da função. Como que a gente calcula isso? A gente tem a nossa função e a gente tem aqui que calcular, para poder calcular a raiz, primeiro a gente calcula o delta. Então, aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b, nesse caso, é 8. O a, nesse caso, é menos 2. E o c é igual a zero. Por quê? Porque aqui não tem o elemento c. Né? Não tem. Falar que é igual a zero é a mesma coisa. Então, b ao quadrado menos 4ac é a mesma coisa aqui. 8 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 0. Né? Que corta isso aqui. Vai ficar igual a 64. Então, delta é igual a 64. Agora, a gente joga nessa fórmula para poder descobrir as raízes da função. Então, a gente vai ter primeiro que x' é igual a menos 8, que é menos b, mais 8, que é a raiz de delta, né? A raiz de 64 é 8, sobre 2 vezes a. O a é igual a menos 2 aqui. Vai ficar menos 8 mais 8 é igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Então, a primeira raiz da função, o primeiro momento em que a bola toca o solo, é no momento zero, que é o momento logo antes do cara lá chutar a bola, ok? Agora, a segunda raiz vai ser menos 8 de novo, né? Menos b. Menos a raiz de delta e menos 8 de novo, sobre 2a. Vai ficar menos 16 sobre 4. Então, vai ser aqui 4. Então, ele vai tocar primeiro, né, no segundo 0, que vai ser antes do movimento começar. E aí, quando vai cair de novo, vai ser aqui no momento que vão ser 4 segundos. Então, esse é o instante que a bola vai retornar ao solo, quando tiver 4 segundos depois do movimento começar. Ok? Ok. Agora, a altura máxima atingida, que é a coordenada y do vértice. Por quê? A coordenada, o vértice, ele tem, como a gente falou, a coordenada x associada a ele e a coordenada y. Se quisesse o instante da altura máxima, aí a gente estaria falando da coordenada x. Já que ele quer a altura máxima, vai ser a coordenada y. Então, vai ter aqui, mesma função, e essa forma. Para descobrir o y aqui do vértice é menos delta sobre 4a. O delta a gente já calculou aqui para trás e era 64. Né? Vai ser a mesma coisa porque a gente está lidando com a mesma função. Então, vai ser aqui menos 64 sobre 4 vezes menos 2, que é igual a menos 64 sobre menos 8, que é igual a 8. Então, a altura máxima atingida, eu acho que no caso da função ali era em metros, vai ser igual a 8, ok? Então, é desse jeito que a gente descobre. Então, você vê, se a gente tratar o movimento como um gráfico de uma função, né?
E a gente pode fazer isso porque descreve a parábola, porque tinha ali que o movimento equivalia, né, podia ser descrito por uma equação de segundo grau, a gente consegue, a partir desses cálculos, achar várias coisas, né? Quando que a bola vai chegar no chão, quando que a bola vai atingir a altura máxima dela, qual vai ser a altura máxima dela. Então, é isso que a gente consegue quando a gente descreve um movimento por uma função, ok? Como é no caso desse problema. Então, a gente vai ficar por aqui nas funções de segundo grau. A função de segundo grau, eu não quis pegar a questão do Enem, porque as questões que eu achei, elas eram um pouco mais complicadas. Então, eu prefiro aqui dar um tempo para vocês poderem digerir essa matéria para depois fazer, né, as questões. Mas, com certeza, se surgir demanda, eu vou fazer os exercícios em alguma das aulas de exercício resolvido, que a gente vai ter mais pra frente. Vocês não vão ficar sem essa matéria. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.